plantão da cidade, Carlos Viana. Muito boa tarde, minha gente amiga de Minas. Está no ar o Plantão da Cidade, o programa que tem compromisso com seus direitos. Plantão da Cidade desta quinta-feira, 31 de julho de 2014, acabou o primeiro semestre. Minha boa gente de Minas, vocês têm acompanhado em todo o Brasil essa questão da seca, não é? Nós temos um norte brasileiro que está vivendo um momento totalmente diferente, né? Aquele extremo. Várias cidades inundadas nessa época do ano por conta da chuva. Já aqui do Nordeste, Sudeste, o próprio Centro-Oeste brasileiro e também o Sul, uma escassez muito grande. Lá em São Paulo, o sistema da Cantareira, que atende quase 10 milhões de paulistanos, de pessoas, está abaixo de 15%, que é a chamada reserva técnica. O governo do estado lá, do tucano Geraldo Alckmin, deve estar com muita confiança nos céus de uma chuva forte para repor o sistema, porque a situação é calamitosa. Se não chover e chover para valer esse ano, que é a expectativa, ano que vem São Paulo enfrentará uma das piores secas para o abastecimento nas casas de toda a história. Isso vem muito da falta de planejamento, inclusive. Você tem uma cidade planejada muitas vezes para 4, 5 milhões de habitantes. E ao longo do tempo ela passa para 15 milhões. Você atrai indústrias, você gera empregos, você abre ruas, você atrai gente. Só que não há planejamento suficiente e resultado. A água também começa a não atender. E a escassez de chuva gera ainda mais problemas. Aqui em Belo Horizonte, segundo a Copasa, nossa situação está controlada para os próximos 20 anos. E isso, é claro, se a cidade não sofrer nenhum boom de crescimento absurdo durante esse período, que não está previsto, porque, até por questões de espaço e território, Belo Horizonte não tem muito mais para onde crescer, não é? É uma cidade que vai buscar mais renda em serviços. Mas ainda assim, o fundamental de tudo isso é nós aprendermos a economizar. Porque não é fácil, viu? Reduzir o tempo do banho, fechar as torneiras. Essa é uma prática que nós precisamos aqui aprender, porque vem muito também da roça, né? A roça, a gente tem lá a água correndo o tempo todo nas casas e não se fecha a torneira, normalmente, não, nas bicas. Só que roça é uma família, outra, um aglomerado pequeno. As áreas rurais, cidade não. Nós temos investimentos muito pesados nessa questão da água e do esgoto. Então, mudar hábitos para economizar é algo muito, muito difícil que nós vamos ter que trabalhar com as novas gerações. Mas existem outros pontos em que nós podemos economizar preservando água. Um deles, o Alexandre Rodrigues, que está aqui comigo. Alexandre trabalhou muitos anos com limpeza de caixa d'água. Ele conhece muito bem dessas questões de regras técnicas dos bombeiros em edifícios. E ele levantou uma questão conosco aqui na Itatiaia. Uma água que chama uma reserva técnica para combate de incêndios, que os prédios em Belo Horizonte são obrigados a manter e que ao final de um determinado período, simplesmente a água é jogada fora. Não se tem como aproveitar aquela água guardada por muito tempo, até pela própria condição dela, de se saber se está boa ou não está boa. Não tem como devolver isso para a Copasa, ou pelo menos poderíamos tentar, mas a verdade é que essa água escorre pelo ralo dos prédios. O Alexandre, muito boa tarde. Boa tarde, Viana. Vai tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Você observou essa questão dessa reserva? Essa reserva ela é obrigatória em edifícios de qual tamanho na capital? Acima de 4 andares, tá? A lei determina, a lei 2060, ela é de 72, ela vem de vários decretos, e essa reserva técnica, geralmente, ela fica junto da mesma caixa d'água. Então, o edifício, ele utiliza, utiliza água para os condôminos, ele também guarda a reserva técnica de incêndio. A diferenciação é a posição da tubulação. Sim. E que diferença é essa? O cano que abastece as unidades fica no meio da caixa d'água, e o que abastece a reserva técnica de incêndio, ela fica no fundo. Isso quer dizer que, no caso de incêndio, o prédio pode usar toda a caixa d'água para combater, ou a reserva técnica mínima, que é mais ou menos metade dessa água. Agora, essa reserva técnica acaba sendo aproveitada então ou não? Ela só é aproveitada em caso de incêndio. Quando você vai fazer a manutenção da caixa d'água, que é a limpeza da caixa, você tem que esvaziar toda a caixa. Nossa Deus. E aí você quer dizer que pelo menos metade dessa caixa d'água, que é feita a previsão para que os condôminos usem o máximo possível, só que 50% dessa caixa vai ser jogada fora.
porque ela só sai pela tubulação de incêndio. E isso está presente, você que trabalhou nessa área, a maioria dos prédios tem essa reserva dessa maneira? Assim, é obrigatório isso? É isso, obrigatório isso, tá? De 72 essa regra? Essa regra vem de 72, ela vem sendo atualizada desde o incêndio do Andraus e do Joelma. Eles padronizaram os equipamentos exatamente para que o Corpo de Bombeiro pudesse atender em qualquer unidade. Porém, a caixa d'água ela ficou sendo esquecida. Foi criada numa época em que a previsão de água seria constante. O que a gente hoje já prevê e já vê que não é assim. É interessante. Então, por exemplo, ainda que a água seja utilizada, vamos que no giro ali da troca, a água não se deteriore, que ela vá sendo utilizada de uma certa forma. Mas de toda maneira, metade da caixa d'água acaba sendo jogada fora quando você vai limpar a caixa. Quando você vai limpar a caixa d'água. Uma vez por ano, normalmente fazem isso? As concessionárias pedem que sejam feitas 2 vezes. A Secretaria de Saúde em prédios comerciais também solicita que seja feita 2 vezes por ano. Tá? Exatamente para poder tirar um minériozinho que vem junto com a água, chama silt. Ele vem eletrostaticamente carregado e esse minério ele vai entupir a tubulação, porque ele vem eletrostaticamente carregado. Ele é como um ímã, né? Ele vai indo no encanamento, se for de metal, então nem se fala, né? Exatamente, só que com a ação do cloro, ele vai oxidar, ele vai se sedimentando e vai fechando a tubulação, por isso a necessidade da limpeza da caixa. Ô Alexandre, em média, quanto se joga fora de água quando se vai lavar uma caixa de um prédio maior, por exemplo? No mínimo 60 mil. 60 mil litros de água? E eu vou te falar uma coisa, assim, em 2007 eu fiz essa conta para saber quanto de água eu tinha jogado fora durante o ano. E só eu, no exercício da profissão, joguei 750 mil litros de água fora. Água suficiente para uma comunidade de 75 pessoas durante um ano. É interessante também, porque o prédio, as pessoas, o condomínio, pagou por essa água. Paga por essa água, ela fica lá reservada e depois ela é jogada fora. Sim. Não é? Isso. Agora, o difícil é a gente tentar encontrar uma saída com relação à segurança dos bombeiros. O melhor seria hidrantes, né? Funcionando bem no meio das ruas. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos ter que manter. Mas é interessante, esse assunto que você trouxe à tona aqui, a cidade praticamente nunca discutiu isso. Eu nunca vi essa discussão em nenhuma roda aqui em Belo Horizonte, especialmente agora com essa questão da preservação de água. Tá, o interessante é que, por exemplo, o Corpo de Bombeiro ele está correto em tentar preservar essa reserva técnica de incêndio. Essa a lei determina, né? Exato. Só que nós estamos vivendo uma situação atípica, esperamos que ela não continue da escassez de água, só que se a gente continuar, a cidade continuar crescendo verticalmente, porque ela não tem condição de crescer na horizontal, ela vai crescer na vertical. Consequentemente, prédios maiores, reservatórios maiores e desperdício maior de água. Então, o ideal é que eu tenho apresentado a proposta em alguns concursos, que é o quê? A gente está mudando a situação dessa tubulação. Eu consigo manter essa mesma reserva técnica de incêndio através de um registro unindo a tubulação de incêndio e a tubulação da própria edificação. O ideal seria isso, que se usasse a caixa, quem sabe, sempre pela metade, né? E puxar da parte de baixo, porque aí você reduz a quantidade de água que está sendo guardada ali. Não, o ideal é que ela pode continuar sendo guardada da maneira como está. Só que através de um registro, quando eu vou fazer a manutenção da caixa, eu abro esse registro, a água ela é absorvida por dentro, na própria unidade, ela não vai ser desperdiçada. E depois da limpeza, se fecha esse registro, coloca-se um lacre, assim como a concessionária coloca o lacre no hidrômetro, tá? Para que se preserve essa reserva técnica no mínimo de incêndio. A proposta dele é muito interessante, que a Câmara Municipal de Belo Horizonte fique atenta. Nós precisamos rediscutir essa lei de 1972. Vivíamos uma outra época, uma outra cidade. Esse prejuízo, ele é pago pelos consumidores, pelos condomínios, especialmente de prédios acima de 4 andares, né? 4 andares. Isso. E outra coisa, no desperdício que nós temos da água que é captada, que nós gastamos junto à Copasa, nós gastamos no investimento para manter as redes funcionando, as pessoas gastam na compra dessa água e ela acaba não sendo utilizada, graças a Deus, porque nós não temos incêndios graves em Belo Horizonte há muito tempo. A gente não pode deixar de lado essa questão. Mas na maioria das vezes, os incêndios vêm sendo combatidos com água do próprio Corpo de Bombeiros, ou então captadas na rua, como eu acabei de falar, nos hidrantes que nós temos por toda a cidade. A solução passa por uma manutenção dos hidrantes muito maior do que a que nós temos. E é aquela história, como a cidade
não vem, a gente só discute essa questão dos hidrantes quando tem incêndio, quando tem coisas graves, né? Que quando se esquece, tá por aí, ninguém sabe da manutenção correta sobre isso. Ô Alexandre, muito obrigado por ter trazido aqui essa proposta, essa ideia e o seu estudo, que é fruto da observação do seu trabalho. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Nós temos razão do que precisar, estamos aí para poder passar qualquer orientação. O Alexandre Rodrigues, que é morador de Belo Horizonte e trazendo uma contribuição muito interessante sobre essa questão da preservação da água aqui em nossa capital. Essa questão da água, vou lhe falar, a gente vai ter que ter muito cuidado com ela, de verdade, porque vai se tornar cada dia mais difícil.